Segundo Crônicas, no capítulo de número 33. Segundo Crônicas, capítulo 33. Graças a Deus. Se você olhar para o lado e ver que o seu irmão está desarmado, né? Sem espada, ajuda ele aí. Abra sua Bíblia ou abra o seu aplicativo. Tem uns que já estão com o aplicativo aí aberto. Glória a Deus. Podemos ler? Segundo Crônicas 33, versículo 1. Os que já encontraram, digam amém. Preste atenção. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. E 55 anos. Quantos anos? 55 anos. Reinou em Jerusalém. Fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Vamos saltar agora lá para o 10. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Vamos repetir? Agora comigo. E falou ao Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Vamos orar? Feche os olhos. Deus, fala conosco, Senhor. Revela a Tua palavra para as nossas vidas. Fala em cada coração aqui, Senhor. Todos aqui precisam ouvir Tua voz. Venha nos abençoar, Pai. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Você pode desocupar sua mão e aplaudir o Senhor nesse momento? História de Manassés. Não é muito falado Manassés. Dos reis que Israel teve, que Judá teve. Israel, quando eu digo Israel, eu falo do Israel completo. Quem reinou em Israel, em sua totalidade, foram 3 reis apenas. Foi o rei Saul, rei Davi e Salomão. Daí Israel se divide: reino do norte e do sul, Roboão, Jeroboão. Daí então, nós temos vários reis. E as histórias deles, elas não são muito faladas. Se fala muito de Davi, né? Salmos de Davi. Se fala de Josafá, que tem umas histórias lindas de Josafá. Se fala de Ezequias. Ezequias, pai dele, pai de Manassés. Mas essas histórias menores, Manassés, rei Asa e tantos outros, não se fala muito. Ainda mais quando você pega a história de um cara desse daqui, que já começa dizendo: ele fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Sabe o que significa essa frase? Fez besteira, fez errado. Daí você pega a história de alguém que fez tudo errado, e você vai falar assim: o que eu aprendo com alguém que fez tudo errado? O que eu aprendo com alguém que não foi exemplo? Eu aprendo? Aprendo. E essas histórias, elas estão na Bíblia justamente para mostrar o seguinte: eles sofreram, eles erraram, eles sofreram. Olha só a consequência do erro deles. Vigia. Quando você pega a história de uma derrota na Bíblia, essa história está lá para dizer para você: amigão, se você não quer ter derrota, não vai para esse caminho aqui. E a história desse Manassés, ela é muito, muito importante para mim e para você. Porque ela
tem vários aspectos. Eu separei algumas ideias aqui para falar da história dele. E você vai perceber como a gente aprende com alguém que errou, com maus exemplos. Tem pessoas que passam na nossa vida para a gente aprender com os erros dela, para a gente não cair nos mesmos erros. Quem concorda comigo, diga amém. Você aprende tudo todo, você aprende tudo que é canto, todos os lugares você aprende. Manassés, ele veio na sucessão de seu pai Ezequias. O pai dele foi bom, o pai dele fez o certo. Eles fazem parte da dinastia, da linhagem de Davi. E Ezequias, ele foi um rei que veio depois de uns problemas aí, e quando ele assume para fazer o certo. Ele assume para trazer conserto. Ele assume para colocar as coisas nos seus devidos lugares. Então, com certeza, ele era chato. Com certeza ele era chato. Quando uma empresa contrata um funcionário para colocar as coisas no lugar, todo mundo acha ele chato. Porque as pessoas preferem ficar na bagunça. Eu não estou aqui generalizando, mas a maioria das pessoas querem de qualquer jeito. São poucos que querem fazer o certo. Então, quando ele assume, ele falou assim: a partir de hoje nós vamos mudar a conversa aqui. Vamos fazer o certo. Nós vamos praticar justiça. Opa, justiça? Isso mesmo. Quando nós falamos de praticar justiça, um injusto fica revoltado, o injustiçado fica feliz. Ele fala: opa, agora eu vou ter justiça. Ele fala: agora nós temos um rei aqui. Ou melhor, nós temos um Deus aqui. Todos nós servimos a Deus. O culto agora é oficial. Todos nós devemos ir para o culto. Todos nós devemos celebrar a Páscoa. Todos nós devemos render louvores a Deus. Todos nós servimos a Deus. Toda a nação serve a Deus. Então as coisas começam a caminhar. Manassés, ele cresce nessa casa. Manassés teve o privilégio dos meus filhos. Qual? Nascer num lar cristão. Quem entendeu? Diga amém. Ele não nasceu num lar de bagunça, nasceu num lar onde se falava de Deus, onde antes da refeição o pai dele curvava a cabeça na mesa e fazia uma oração. Ele estava numa casa onde antes de dormir eles oravam antes de dormir para agradecer a Deus pelo dia. Ele cresceu nesse ambiente. Quando o pai dele morre, quantos anos ele tinha? O texto vai falar que ele tinha 12 anos de idade e começou a reinar. Como uma criança de 12 anos reina? Na verdade, existia um conselho por detrás dele. Existiam outros líderes, outros ministros por detrás dele. Ele era do trono, porém ele tinha toda uma equipe por detrás. E o primeiro erro de Manassés, guarda esse aí já anota isso. O primeiro vacilo que ele deu foi deixar ser influenciado. Olha para o seu irmão e diga para ele: não deixe. Está fraco, mas fé, diga assim: não deixe ninguém te influenciar. Quem entendeu, diga amém. Você sabe que lá no seu trabalho tem um grupinho lá que, se você for andar nos embalos deles, você perde a sua comunhão com Deus. Você sabe que lá onde você estuda tem um grupinho de pessoas que, se você for ir no embalo deles, você não vai para lugar nenhum. Nós convivemos com pessoas que são péssimas em questão de influência para nós. Que são pessoas que, se você for sentar para desabafar o teu casamento para ele, eles vão te dar péssimos conselhos. São pessoas que, se você for contar de uma tentação, de uma tal tentação que você está passando, ele vai falar: rapaz, eu no teu lugar, eu ia me lambuzar no teu lugar. Péssima influência para nós. Conviver
Convivemos com pessoas que não são boa influência. São pessoas que vão te levar para trás. Quem entendeu, diga amém. Lá no seu trabalho, tem um grupinho lá que não quer saber de nada. Onde você estuda, na tua família, em todos os lugares, nós temos isso. É uma péssima influência. Manassés, lógico, ele tinha 12 anos, era uma criança, mas foi a influência que fez ele se perder nos caminhos. Ele não guardou os conselhos de seu pai, e ele se deixou influenciar por essa péssima influência dos outros. Então entenda isso. Se você quer ser uma pessoa vencedora, se você quer ser uma pessoa próspera, se você quer ser uma pessoa que viva uma crescente na tua vida, eu não estou dizendo para você ir de acordo com a minha palavra, não. Eu estou te dizendo para você ir de acordo com a Bíblia. Salmo capítulo 1: bem-aventurado é o varão que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, dá fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto ele faz prospera, porque Deus abençoa a vida dele. Seja influenciado, querido, querida, seja influenciada pela palavra de Deus. Quem são os teus mentores? Quem são os seus referenciais? Quem são os seus mentores? Quem que é? Aquele lá da TV? Aquele lá que é famoso? É esse? Não. Vai pela palavra de Deus. Quem entendeu? Diga amém. Primeira coisa, Manassés se deixou levar pelas influências, se perdeu. 2. Segunda coisa, estou na segunda. Teve opção de fazer certo, teve opção de fazer certo, mas escolheu fazer o. Teve a opção de fazer o certo, mas escolheu fazer o errado. Teve a opção e escolheu o errado. Pode isso? Pode. Infelizmente. Porque ele tinha o poder nas mãos. Ele poderia decidir, mas ele se deixou influenciar e ele escolheu fazer o errado. Quem entendeu, diga amém. Esse aqui está mostrando todo o problema que ele viveu. Aqui começa. Péssima escolha ele fez. Qual escolha você tem feito? Olhe para mim, olha dentro dos meus olhos. Qual escolha você tem feito? Vou repetir para gravar na tua mente. Qual escolha você tem feito? Amanhã, segunda-feira, quando você tiver que escolher alguma coisa, você vai lembrar dessa palavra e você vai dizer: eu não vou fazer uma má escolha. A partir de hoje, quando você tiver que decidir entre o certo e o errado, entre o mais ou menos e o certo, você vai lembrar dessa mensagem e você vai dizer: eu quero o certo, eu quero a bênção de Deus. Vai pelo certo e Ele vai te honrar e te abençoar. Amém? Quantos podem aplaudir o Senhor? Meu Deus, eu estou sentindo Deus aqui nessa noite. Deus está falando com pessoas aqui hoje. Escolha pelo certo. Amém? Ele teve a escolha, a opção, e escolheu errado. Qual foi o erro que ele fez? Já estou na minha terceira ideia. Qual foi o erro? Não. Quais foram os erros que ele cometeu? Eu estava estudando um pouquinho da história dele. Eu acredito que ele foi um bom, que ele foi um rei bom para os seus súditos, digamos assim. Mas o problema que ele teve foram problemas relacionados com a idolatria. Ele foi cruel, irmãos.
quando ele se deixou ser levado pelas influências e se encheu de idolatria. Quando você lê a história, vamos ler para ficar mais legal? Pega aí a Bíblia, daí fica melhor. Daí eu não falo por mim, né? Olha a lista de erros. Vai anotando aí, tá? Olha a lista, começa no 3. Porque, primeiro erro, tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado. Levantou altares a Baalins, fez bosques, prostrou-se e serviu todo o exército dos céus e o serviu. Primeira coisa que ele fez, segure aberto, que eu já vou ler o resto. Primeira coisa, os altares que existiam nos montes, por isso que tem aquele salmo, eleva os meus olhos para os montes, tudo contaminado. De onde me virá o socorro? Daquele outro? Não, meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele voltou a edificar lá nos montes altares a deuses, todo tipo de deuses que você possa imaginar naquela época. Começou a adorar os astros, Deus lua, Deus sol, Deus estrela, Deus não sei o que mais. O que mais ele começou a fazer? Vamos ler a sequência, vamos ler o resto. 4. Edificou altares, onde? Lá no templo, na casa de Deus, na qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Ou seja, lá no templo, ele colocou altares a outros deuses. 5. Edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os pátios da casa do Senhor. Do lado de fora do templo, ele também edificou altares aos deuses, aos astros daquela época. 6. Aqui foi feio, hein? Olha o 6. Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo, no vale do filho de Inom. Você entendeu o que ele fez? Ele matou os próprios, sacrificou os filhos. Pode isso, irmãos? Misericórdia. Que coragem é essa? Queimou os próprios filhos. Quem entendeu? Diga amém. Tem mais. Olha só o que diz aqui. Usou de adivinhações, agouros, feitiçarias, consultou adivinhos, encantadores. Ele fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. Também pôs uma imagem esculpida, o ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa em Jerusalém que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei aos seus pais, porquanto que tenham cuidado de fazer conforme tudo que lhe ordenei, conforme a lei, os estatutos e os juízos dados pelas mãos de Moisés. Então o que ele fez? Fez pior, irmãos, do que os reis anteriores. Trouxe idolatria para o reino. Fuja da idolatria. Quem entendeu, diga amém. Quando a gente fala em idolatria, o que a pessoa pensa? Numa imagem de escultura. Tem gente que tem outra idolatria. Você sabe quais idolatrias as pessoas têm? Você sabe. Tem pessoa que idolatra o dinheiro, idolatra o emprego, idolatra o namorado, idolatra a namorada, o time. Por que você não foi no culto, irmão? Não foi porque meu time jogou. Espero que tenha perdido. Se não fosse a Paulinho, lógico. Se fosse a Paulinho, pelo menos empatar. Mas é terrível, irmãos, terrível. Tem muita gente colocando idolatria, coisas no lugar de Deus,
Por isso não cresce, por isso que não prospera, por isso que a vida não vai para frente. Porque antes de pôr Deus como prioridade, coloca casa, coloca emprego, coloca família, coloca um monte de coisa. Se você quer que Deus te honre, coloque Ele como o Senhor da tua vida, e todas as demais coisas, elas serão acrescentadas. Não sou eu que digo, mas é o próprio Senhor Jesus que diz isso. Eu sou Deus para acrescentar tudo aquilo que você precisa. Aleluia. Você pode aplaudir a Deus? Você pode glorificar o Senhor? Outro erro que ele fez. 9. O pior dos erros. Esse é o pior. Dos filhos foi terrível, mas esse daqui, irmãos. 9. Manassés tanto fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Ou seja, levou outras pessoas para o erro. Posso ouvir um amém? Amém. Não seja condutor de erro. Seja condutor de bênção. Posso ouvir um amém? Amém. Pior do que você errar é você induzir alguém ao erro. Pior do que você errar contra Deus é você levar uma meia dúzia junto com você. É você atrapalhar outros. Isso acontece muito dentro da igreja. Às vezes uma pessoa quer sair e fica ali na orelha do outro, fazendo, como que chama? Fofoca. Só que agora não é mais aqui, né? Agora é pela internet, pelo celular. Você viu? Não vi. E fica aquele negócio que ele leva e traz. Ele acaba desviando a pessoa da presença de Deus. Isso é sério. Quem entendeu, diga amém. Seríssimo. Quer ver outro exemplo? Nós que somos pais, quem aqui tem filho? Levanta a mão. A mensagem é culto da família. Nós que temos filho. Quando você induz o teu filho a errar, você está pecando contra Deus. Mas eu não estou induzindo o meu filho a errar. Às vezes nós damos um péssimo exemplo à nossa casa. Às vezes o nosso vocabulário é péssimo. E quando o filho fala, você quer bater na boca dele. Tem que bater na tua. Às vezes damos um péssimo exemplo na nossa casa, no nosso casamento, e queremos que as pessoas, sejam referenciais, queremos que as pessoas façam certo, mas nós não damos um bom exemplo. Às vezes nós tiramos pessoas da igreja. Às vezes nós impedimos que pessoas virem para o culto. Sabe como? Dando um péssimo exemplo. Oh, mas ele não é crente. Olha o que ele está fazendo. Se for para ir para a igreja para ficar assim, eu prefiro não cair. Quem está me entendendo? Diga amém. É mensagem para a família, irmãos. É para mim e para você. Nós estamos induzindo pessoas a nunca entrar em uma igreja, porque nós não damos um bom exemplo. Não damos um bom testemunho. Manassés foi assim. Versículo 10. Vamos correr, porque eu tenho que orar. Versículo 10. Esse aqui é para grifar. Quem gosta de grifar, esse tem que grifar. 10. Falou o Senhor a Manassés. Depois Deus falou com o povo. E eles não deram ouvidos. Deus falou e eles não deram. Diga para o seu irmão do lado: Deus está falando. Amém, queridos. Olha aqui para mim. A pior coisa que tem é a pessoa ouvir a palavra aqui no domingo e na segunda-feira fazer de conta que não viu. A pior coisa que tem, pastor, se acaba aqui no culto pregando. Se acaba. Tem dia que eu chego em casa, minha esposa é testemunha. Quase vou guinchar para casa. Tem dia que eu chego lá acabado. Há um desgaste físico, espiritual que vocês não imaginam.
E a pessoa ouviu aquela palavra, e a palavra parece que não fez nada para a pessoa. Estava esses dias conversando com o pastor Carlos. Eu dei alguns DVDs de pregação para ele. Ele ouviu uma pregação que eu falei sobre Esdras, Confissões, uma mensagem muito forte. Ele assistiu o vídeo. Ele falou para mim: pastor, como pode a pessoa ouvir uma mensagem daquela e não mudar? Foi assim com Manassés. Deus levantou profetas para falar para ele: você está errado. E ele não deu ouvido. Quem entendeu? Diga amém. Ele quis fazer do jeito dele. Todas as vezes que você não der ouvido a Deus, você está dizendo: Deus, eu quero do meu jeito, é problema meu, eu assumo a responsabilidade. Se prepara, porque vai vir problema para a tua vida. Deus falou uma vez, Deus falou duas, Deus falou três. Chegou uma hora que Deus falou: chega. Ah, é? Então tá bom. Deus já falou contigo. Guarda aquilo que Deus te disse, para que a bênção dele possa permanecer sobre a tua vida, em nome de Jesus. Todos podem aplaudir e glorificar a Deus. Aleluia! Não, glória a Deus aí, irmão. Vamos encerrar? 6. Sexta ideia está no meu versículo 11 aqui. Olha o que diz o 11. Estou quase encerrando. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais, o que diz aí? Prenderam quem? Entre os espinhais, entre os espinhos, amarraram com cadeias e levaram para a Babilônia. Ai, fala assim comigo: ai, ai. Já entrou um espinho no seu dedo, irmão? Dói demais. Espinho dói demais. Deus permitiu que viessem os príncipes da Babilônia lá em Israel, lá em Jerusalém. Prenderam ele, amarraram ele entre os espinhos, pegaram um tronco, amarraram ele assim entre espinhos e levaram ele preso lá para a Babilônia. Ele ia se mexendo, os espinhos iam entrando nele. Isso de cavalo, o cavalo andava, os espinhos ali entrando, o sangue escorrendo. Quem está entendendo, diga amém. Uma dor, um sofrimento terrível. Sabe o que é isso? Deus permite espinhos na nossa vida quando nós não damos ouvido para Ele. É isso que você quer? É isso que eu quero? Não. Machucar, sofrer, ninguém quer sofrer. Quem concorda comigo, diga amém. Ninguém quer sofrer. Aqui no texto existe uma virada no 12 e no 13. E aqui eu encerro e fecho a Bíblia. Olha a virada que acontece. Pega a sua Bíblia aí. Preste muita atenção agora. E ele, qual é a palavra que tem aí? Mais forte. Ele o quê? Ele com aquela angústia, irmão. Angústia é tristeza, é um vazio muito grande. Quem entendeu? Diga amém. Ele muito triste, ele fez uma oração ao Senhor. Seu Deus. Ele chamava o Senhor agora como? Meu Deus. E a estrela? E a estrelinha lá que estava adorando? E a lua que estava adorando? E o sol? Esquece isso. Agora eu quero Deus. Qual Deus? Deus que meu pai servia. Olha o que diz. Ele orou a Deus e ele fez o quê? Ele se humilhou. Ele cai de joelhos e ele se humilha. Como que é a oração quando a pessoa está se humilhando? Ele deita
Coloca os joelhos no chão. Senhor, eu sei que eu errei, Senhor. Eu sei que eu fiz tudo errado. Eu sei que quando era para eu acertar, quando eu tinha a opção de acertar, eu escolhi o errado. Fecha os teus olhos. Vamos orar com Manassés agora, assim de joelhos. Fecha os olhos, não precisa se ajoelhar não. Olha o que ele falou: Deus, se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria, Deus. E se eu pudesse voltar lá para Jerusalém, eu faria tudo diferente do jeito que eu fiz. Me perdoa, Senhor, porque o meu pai, se o meu pai tivesse vivo, ele teria vergonha de mim, porque eu fiz tudo errado que ele me ensinou. Ele me ensinou, quando a gente tem um problema, a gente tem que buscar a tua face. Teve um dia que Senaqueribe foi invadir a cidade e ele orou, e o Senhor enviou um anjo e deu livramento, matou os assírios. Outra vez ele estava enfermo na cama, e o Senhor levantou um profeta para dizer para ele: você vai morrer. E ele orou, e o Senhor deu mais 15 anos de vida para ele. Eu fiz tudo errado, Senhor. Me perdoa, Deus. Me perdoa, me dá uma chance de voltar. Me dá uma chance de voltar e derrubar aqueles altares que eu levantei, destruir aqueles altares, aqueles postes que eu edifiquei. Me dá uma chance de voltar, Senhor. Ele orou desse jeito, preste atenção. O versículo vai dizer que ele se humilha, e ele se humilha muito, muito. E o 13 fala assim, olha, ele fez uma oração, e Deus se aplacou para com ele. Deus se compadeceu dele. Deus atentou para a oração dele. Quem entendeu, diga amém. Deus ouviu a oração dele. Deus ouviu a súplica dele. Não importa a condição que o homem esteja, não importa os pecados que ele tenha cometido, não importa os deslizes que ele tenha feito, se verdadeiramente ele orar, se humilhar e buscar a face do Senhor, Deus é poderoso para ouvir a oração dele e a oração dela. Deus é poderoso para restaurar, para curar e para transformar. Nessa noite, Deus vai te dar uma nova oportunidade de fazer o certo. Se você crê, aplaude e exalte ao Senhor essa noite. Aplaude o Senhor, glorifica o nome de Deus, para quando orar para nós, quando podem exaltar ao Senhor assim. Aleluia! Deus ouviu. Repita comigo: Deus ouviu. Deus ouviu. E Deus respondeu. Deus respondeu. O que Deus fez, pastor? Sabe o que Deus fez? Tornou trazer a Jerusalém ao seu reino. O que Deus fez? Deus trouxe ele de volta. Mais uma chance em Manassés, estou te dando. Em Manassés, pastor, está aqui, ó. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Ele se converteu. Quem entendeu, diga amém. Eu vou parar aqui. Ele se converteu, queridos. Quando ele voltou, sabe o que ele fez? Derrubou todos os altares e falou: a partir de agora nós vamos servir a Deus. Agora eu ouvi a voz de Deus. Deus é um Deus que sempre nos dá oportunidades novas. Nessa noite Ele está te abraçando com a presença dEle. Feche os teus olhos, fique em pé no seu lugar.